Olá, alunos do Colégio Batista, pessoal do segundo ano do ensino médio. Bem, aqui é o professor Fábio que vos fala. Bem, nosso encontro dessa semana falaremos sobre a questão da morfoclimatologia do Brasil, ou seja, como o Brasil se comporta nas questões morfoclimáticas. Então, assim, primeiro, vamos tentar revisar um pouquinho da nossa última aula, que foi sobre climatologia do Brasil. Como o Brasil é dividido em climas, porque uma coisa está ligada à outra, ou seja, a formação de cada região depende muito do que? Do seu clima. Então, teremos aí comparativos entre calor, frio, altitude, latitude, tudo que nós vimos na aula passada. Então, só revisando um pouquinho. Falando sobre o nosso último tema. Bem, climatologia é o estudo científico dos climas e que é definido com as condições climáticas médias durante um período de tempo. Um ramo que estuda as ciências atmosféricas também leva em consideração as variáveis e médias de condições climáticas de outro e longo prazo. Bem, você que não viu na aula passada e não prestou atenção, não teve condições, teve algum problema com a internet, algo parecido, nós falamos sobre a climatologia do Brasil. Bem, a climatologia ela tem muito a ver com a questão do clima. Então, o Brasil em si, ele é rico na questão de clima. Essa condição climática que o Brasil tem hoje se deve à sua localização no globo. Ou seja, todo mundo sabe que o Brasil é um país considerado tropical, ou seja, está localizado entre os trópicos. Ele está ali entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Por isso, as condições do Brasil se tornam bastante quentes, bem diferente de outras regiões do mundo. Por exemplo, nós temos aí a Rússia, que é uma região bastante, como se diz, fria. Por que a Rússia é tão fria e o Brasil é tão quente? Simplesmente porque a Rússia está no extremo do planeta, lá nos polos, ou seja, então vai ser muito frio. O Brasil não, o Brasil apresenta essa característica. Algumas partes do Brasil, por exemplo, a gente pode se referir ao sul do Brasil, ele tem essa condiçãozinha de clima frio. Lembra um pouquinho a Europa? Isso ajuda também na colonização. Só nos lembrar que no início do ano, quando nós começamos a falar sobre a questão do clima do Brasil, nós tivemos muito a questão do povoamento do Brasil. O Brasil, por sua vez, teve a expansão europeia aqui dentro, liderada pelos portugueses, que praticamente ajudou a espalhar ou povoar o nosso território. E algumas áreas do Brasil hoje remetem muito o quê? A questão do clima europeu. Então, vamos observar o quê? Que grande parte do povo do Brasil se encontra em regiões mais quentes, mas tem uma parcela da população que se encontra na região sul do Brasil. A região sul do Brasil tem por característica ser fria. Então, graças a essa condição climática, influenciou muito na questão da presença dos europeus em si nessa região. Temos aí, dando início aos nossos estudos, paisagens e domínios morfoclimáticos brasileiros. Bem, paisagem todo mundo sabe que é tudo aquilo que nós vimos, olhamos, observamos, como se diz no bom e velho português. Domínios morfoclimáticos. Morfo vem de quê? Morfologia, clima, ou seja, transformação do tempo, do clima, ou seja, dentro do Brasil. Então, desde então, o Brasil ele apresenta essa característica bastante peculiar em relação às outras regiões do Brasil. Então, vejamos. Certamente você vai notar que há uma vegetação diferente em determinado local. Aqui, só uma referência. Certamente você vai ver que todo local vai apresentar uma vegetação típica daquela região, certo? Então, essa vegetação típica dessa região, ela vai ter uma característica. E essa característica é o quê? Os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza e relevo. Clima, vegetação. Isso que interfere a interligação ou interage, formando uma unidade paisagística. Ou seja, o clima ele favorece toda essa vegetação local. Não só porque tudo é uma cadeia, é uma sequência. O clima influencia a vegetação, que influencia o quê? Na presença de animais. Certamente você pode notar que
Tem leão no Brasil? Tem leões no Brasil, desculpa. Tem leões no Brasil? Não. Tem elefantes no Brasil? Não. Por quê? Eles são oriundos de outros lugares, tipo, como exemplo, o canguru, o próprio urso panda, são animais que não se encontram aqui na nossa região, aqui no Brasil. Então, nós temos assim essa característica mesmo de toda a vegetação, ela age de acordo com o clima. Aqui nós temos no Brasil diferentes paisagens. Certamente você vai notar que podemos ver aqui um pouquinho, está um pouquinho embaçado, mas as diferentes paisagens do Brasil. Temos a floresta amazônica, que todo mundo conhece nitidamente, a floresta amazônica. Temos a caatinga, a mata atlântica, o cerrado, o campos e a mata de araucária. Esse tipo de paisagem que nós vamos estudar hoje. Então, uma coisa que eu peço a vocês para você observar bem, estamos, antecipando aqui, já estamos no módulo 6 do nosso apostila. Eu peço a vocês que observem, acompanhem juntamente com a apostila de vocês a nossa aula de hoje. Uma coisa que é interessante é a questão da aparência da vegetação. Você vai notar que todo tipo de vegetal ele é verde. Vamos lá, verde, sim, professor, é verde. Mas perceba o seguinte, esse verde é bem diferente um do outro. O verde da floresta amazônica é muito diferente da mata atlântica, muito diferente da mata de araucária e dos campos. Então você vai ter que essa influência no clima é bastante interessante. Aqui nesse mapinha aqui, no centro dessas imagens aí, temos uma relembrança dos climas que nós estudamos na aula passada. Temos aqui o clima equatorial, o clima tropical, subtropical. Então, você observa que na parte lilás, aqui embaixo do mapa, já é o clima subtropical. Então, vai ser uma região bastante fria, bem diferente do restante do Brasil. Então, bem diferente da linha da região norte do Brasil, exatamente estou falando aqui da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, ela é bem diferente, porque nessa região aqui, você pode observar que há um conjunto de elementos que contribuem para essa formação da vegetação. Entre eles, a presença da proximidade com o Sol, caracterizado pela linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Isso ajuda muito na questão da diferenciação. Então, nós começamos a entender essa variação do clima, como que ele é visto, como que ele é composto dentro do espaço brasileiro. Certamente você já notou que as plantas são diferentes, sim? As plantas são diferentes porque ela se adapta às condições climáticas. Bem, se você pegar uma pequena planta, tipo uma jiboia, que é uma planta caseira, que todo mundo tem, quase todos conhecem, vai notar que a jiboia ela consegue viver em vários locais. Por exemplo, se ela tiver muita água, certamente a folha dela vai ser maior. Se ela tiver pouca água, a folha dela vai ser menor, ou seja, a intrusão de água vai ser bastante interessante. Temos aí o famoso cactus. Eu costumo dizer o seguinte, que os cactos eles são o famoso X-Men, meio mutante. Todo lugar do mundo você vai encontrar cactos. Determinado... mas professor, mas o cactus não é típico do deserto? É típico do deserto, mas se você observar, quando você foi à praia, certamente você já viu cactos na praia. Você já foi em locais rochosos, você já viu o cactus. Certamente, se você andou numa área de floresta, você encontrou o cactus. Bem, qual a diferença mínima se você encontrar um cactus na praia e um cactus numa área desértica? Simplesmente você observar que a diferença deles são o tamanho. São bem diferentes. Por exemplo, o cactus, quanto mais seca, mais local que ele tiver, por exemplo, na área de deserto, você vai notar que o cactus vai ser grande. Então, tem lugares que temos cactos com em torno de 1,80 m a 2 metros. Por quê? A área é seca, ele precisa reservar o seu estoque de água. Então, o seu reservatório de água fica bastante cheio, então por isso que ele tem tamanho. Mas, por exemplo, se você for à praia, por exemplo, o pessoal que já foi ao Recreio dos Bandeirantes, lá no final da Praia da Reserva, você vai notar que tem cactos pequenos, até meio perigoso. Se você já entra na praia descalço, naquele clima total, vou entrar na água correndo, não sei o que, você vai encontrar, pode até você pisar num cacto deles e te machucar.
E temos os cactos também artesanais que você tem na sua própria casa. Então, o cacto ele se adapta dessa forma. Então, as diferentes paisagens que o Brasil oferece, nós veremos agora. Então, seguindo aqui, bem, domínios morfoclimáticos, temos o domínio amazônico, o domínio do cerrado, a mata de morros, a caatinga, né, a araucária e as pradarias. Bem, esse vai ser o nosso tema que nós estudaremos hoje e veremos assim, como que eles são compostos, como que eles são introduzidos exatamente na nossa vida. Vejamos, nosso primeiro domínio que nós vamos aqui observar é o domínio amazônico. Bem, vejamos aqui, clima, olha a diferença já que a gente costuma de cara. O domínio amazônico ele tem o clima o quê? Equatorial, ou seja, ele é quente e úmido. Ele está naquela área próxima ali do Equador, por isso ganha o nome de clima equatorial. Então, ele tem como período a estiagem, não tem ele chove muito nessa região e certamente pela função do calor, a junção do calor com a junção das chuvas locais, a tendência do clima amazônico ser bastante bem diferente e o domínio ser muito diferente. Uma das características quando a gente fala de domínio amazônico é o que? A floresta amazônica. Então, é uma floresta praticamente grande de biodiversidade e tem a seguinte característica dela. Você pode observar que a floresta amazônica ela é plana. Então, estou entendendo, professor. A planície e as depressões têm a ver com o domínio climático? Sim. Só lembrar que o Brasil, anos atrás, bilhões de anos atrás, o Brasil tinha como uma ligação o quê? O Brasil tinha uma junção com o continente africano, ou seja, quando você pega o mapa do continente africano, o recorte do continente africano, o recorte da floresta amazônica, você vai notar que ambos se juntam. Então, temos aí algumas florestas no lado já africano que remete um pouquinho à floresta amazônica, mas tem uma pequena diferença. O lado africano já apresenta um relevo bastante alto, bem diferente da floresta amazônica. Então, aqui no segundo tópico aqui, ó, domínio de terras baixas, tipo depressões e planícies, presença de planalto norte amazônico. Hidrografia abundante e diversificada. Bem, uma das características do boa e comunente da região amazônica, desse domínio aí, é a bacia amazônica, o rio Amazonas, o maior rio do mundo. Então, por ser essa extensão muito grande, muito, como se diz, abundante, a bacia hidrográfica da Amazônia ela é rica na sua biodiversidade. Então, certamente, ajuda muito na condição desses novos visitantes, ou seja, vegetação, flora, fauna, tudo isso interfere muito, graças à questão do rio Amazonas. Então, assim, juntamente a floresta amazônica com o rio Amazonas hoje é uma grande preocupação mundial porque passa por problemas de destruição ambiental. Então, a chamada degradação ambiental, já podemos, como eu citei na última aula nossa, tivemos uma seca, uma estiagem muito grande no Brasil em relação à questão do desmatamento na Amazônia. Assim, algumas pessoas demoraram a entender que fazemos parte do ecossistema. Se desmatamos a Amazônia, certamente os ecossistemas lá na frente, principalmente assim, podemos ter um sistema bastante grande, mas isso daí pode agravar muito a questão do planeta. Bem, quando eu falo aqui, ó, floresta equatorial, ou seja, ela é grande na biodiversidade, mas tem um pequeno negócio. Os solos não são muito férteis. Como assim os solos não são muito férteis? Por ser uma região bastante alagada, a região amazônica ela contribui muito para a questão de vegetação altas, ou seja, a questão de vegetação de floresta. Temos uma pequena interação que é o seguinte:
Temos aí a famosa serrapilheira, para quem não sabe, quando a serrapilheira é quando a, a folha cai e certamente faz aquele tapete. E esse tapete ele ajuda no nacionamento, ou seja, na proteção do solo. Então temos aí algumas peculiaridades. O Rio Amazonas, planejamento favorável à navegação. Como que favorável à navegação? Apesar de ser o maior rio do mundo, o Rio Amazonas ele apresenta rios tranquilos para a navegação. Então, rios curtos que favorecem essa navegação. Assim, no meio do Rio Amazonas, nós temos aí várias ilhas, pequenas ilhas, grandes ilhas, alto potencial hidrelétrico. Então, assim, nos seus afluentes, assim, por ser rios, a questão da hidrelétrica, a utilização da água como recurso de material para fornecimento de energia é muito grande. Então, nós temos hoje, dentro do domínio amazônico, algumas represas, barreiras ou usinas hidrelétricas, né, que, juntamente com o sistema brasileiro, juntamente com o Itaipu, favorece o crescimento, o fornecimento de energia para diversas áreas do Brasil. Duplo período de cheia. Bem, o que significa duplo período de cheia? Esse duplo período de cheia é aquele período onde que há muitas cheias durante o ano todo. Não é que é bem diferente lá do Pantanal Mato Grossense. O Pantanal Mato Grossense tem um período do ano que chove muito e nesse período é impossível se ter alguma coisa. Na floresta amazônica não. Nós temos temos duas épocas no ano que temos a cheia imediata, ou seja, é muito difícil você assim, nós temos alguns relatos de fazendeiros porque bem diferente do Pantanal Mato Grossense, que vai ter áreas que vão ser alagadas, depois volta, mas você imagina isso acontecendo 2 vezes ao ano. Então, por isso, assim, isso prejudica muito na questão da plantação, né? Então, assim, a floresta amazônica em relação ao plantio, consumo de certos vegetais, não é muito indicado. O uso principal do local seria o que? Pesca. Bem, temos aí a pesca dos chamados peixes de água doce, né? A caça também, né? A caça é ilegal, uma coisa que não é muito legal, que é a caça de espécies, tipo jacarés, entre outros. O transporte, então, por ser vias, um dos problemas também que a Amazônica, o domínio amazônico apresenta, que é a grande extensão do Rio Amazonas, ele favorece ao contrabando e tráfico de drogas. Então, assim, é uma extensão muito grande. Só lembrar que nós temos aí a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional. Então, ambas estão interligadas. Assim, alguns países fazem a sua parte, o Brasil faz a sua parte na questão da fiscalização, mas essa via que serve de transporte é bastante perigosa, porque não temos ainda um controle imediato delas. E temos aqui o abastecimento. Grandes cidades da região norte utilizam a água do Rio Amazonas para o seu consumo. Então, assim, nós temos também uma das características do domínio amazônico, a nível populacional, é o povo ribeirinho. O povo ribeirinho, exatamente, ele mora na beira dos rios. Então, a questão do processo amazônico em si é bastante normal, porque o Rio Amazonas, ele serve de abastecimento natural. Então, temos aí os rios, por exemplo, dentro do domínio amazônico ainda temos espécies de índios, né? Só a gente abrindo um pequeno parênteses aí, temos a presença de índios que praticamente ainda habitam essa região aí. Apesar do que? Do desmatamento, que é um dos problemas da Amazônia, ou seja, o desmatamento ele vem associado com o problema da caça aos índios, na questão da caça predatória aos índios, extermínio de índios em si. Outra coisa seria o assoreamento, ou seja, o que seria assoreamento? Rios começam a perder a sua fluência de água, então temos aí o aumento de ilhas, diminui aquela carga d'água em algumas regiões, então assoreamento significa aumento de areia nos rios, os rios começam a ficar o quê? Cheios. Então, esse é um dos problemas da Amazônia. O desmatamento é um fato
histórico, né? Desde que o homem se sabe que o homem, desde o descobrimento do Brasil, nós temos esse problema de desmatamento dentro da Amazônia. Ou seja, a Amazônia ela começa a perder a sua vegetação. Então, cada vez mais nós temos essa dificuldade aí. Por quê? Se eu extermino com a vegetação da Amazônia, o que vai acontecer com o restante? O que vai acontecer com o restante do sistema? O que vai acontecer com o meu sistema em geral? Então, se tem um fim da floresta amazônica, vamos dizer assim, isso é uma coisa que pode acontecer, eu certamente vou ter um problema com os outros domínios, tipo com o Cerrado, com a Caatinga. Então, certamente devemos ter uma certa noção dos problemas que acontecem dentro do domínio amazônico. Aqui nós temos algumas imagens que eu separei para vocês, aquele exemplo de rios que temos aqui, ó, nós temos essa imagem aqui de satélite, é o que resumo da floresta amazônica em área verde, né? Infelizmente a floresta amazônica passou por uma total degradação, porque não há uma fiscalização, certamente aumenta cada vez mais a procura pro fazendeiro nessa área, e a questão do desmatamento, ou seja, pela questão da indústria ilegal de madeira. Temos aqui os rios. Bem, uma dos problemas e soluções da região amazônica é o seguinte: grande parte do ano os rios se concentram dessa forma aqui, como está na segunda aqui. Então, rios, assim, esse rio, por ser calmos, ele facilita a navegação, mas ao mesmo tempo ele apresenta a dificuldade de navegar, porque ele tem muitas curvas. E no meio dessas curvas aparece que ilhas. É interessante que dentro da floresta amazônica, dentro do rio Amazonas, teremos ilhas. Então, até lugares de visita dentro da floresta amazônica, temos as chamadas praias de rios, né, onde as pessoas se banham. Exatamente. Mas só tomar cuidado quem quiser um dia visitar a floresta amazônica ou tomar um banho no rio Amazonas, toma cuidado só com o jacaré, tá? O jacaré às vezes aparece lá, ou a sucuri, né? Exatamente. Então, seguindo a nossa aula, certamente, se aparecer alguma dúvida, pessoal, pergunta lá no nosso canal, na nossa plataforma no plural e também na nossa sala de aula. Se tiver alguma pergunta, você vai lá que estou aqui para esclarecer vocês, perfeito? Seguindo. Aqui dentro da floresta amazônica nós temos aí que a biodiversidade é muito grande. Nós temos aqui 3 matas dentro da floresta amazônica: a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de guapó. Ou seja, são 3 tipos de vegetação que formulam o domínio amazônico. Então, você pode observar que, vejamos aqui, ó, mata de guapó, praticamente ela é uma mata que se encontra no local alagado. Mata de várzea. Mata de várzea, certamente a galera que curte futebol aí, dá para entender que nós temos chamado de futebol de várzea. O que seria o futebol de várzea? É aquele futebol onde que não é muito valorizado pelo pessoal, né? Então, exemplo, pessoal, aquele futebolzinho lá da minha rua, futebol de várzea. Então, e temos a mata de terra firme, ou seja, a mata de terra firme são as grandes árvores que formam essa biodiversidade. Então, assim, perguntas. Professor, como que é formada o domínio amazônico? Eu vou responder para vocês. O domínio amazônico ele é formado pela 3 tipos de matas. A mata de terra firme, ou seja, é aquela que apresenta árvores bem grandes. A mata de várzea, ou seja, aquela mata bem no interior. E a mata de guapó, ou seja, se encontra em uma área alagada, a mata de guapó. Então, assim, o rio é engraçado que a floresta amazônica, ela ainda assim apresenta surpresas durante a sua formulação, né? Há estudos que mostram que a floresta amazônica ela é ainda um local a ser descoberto. Como assim a ser descoberto? Aonde que teremos a presença de uma biodiversidade incrível. Tivemos aí nos anos 80, não me engano, nos anos 80, um pesquisador francês chamado Jacques Cousteau. Cousteau ele fez uma pesquisa na Amazônia na qual ele levantou os dados sobre a floresta amazônica.
ele fez um mapeamento das espécies que ele encontrava dentro da região amazônica. Então, é interessante que ainda não temos uma noção do que tem dentro da floresta amazônica, até a questão dos índios mesmo. Não sabemos que quantas espécies de índio, quantos tipos de índio nós temos dentro daquela região, as espécies de animais também. Foi catalogado há pouco tempo uma nova espécie de borboleta dentro da região amazônica. Isso é interessante. Então, o domínio amazônico ele é bastante rico, fechando, bastante rico para a nossa biodiversidade. E ele está ligado diretamente a todo o sistema do Brasil. Quem lembra lá que é aquele sistema de massas, ou seja, tem a massa que é formada na região amazônica, na linha do Equador, a massa equatorial. Essa massa equatorial ela é responsável pelo aquecimento e a formação de chuvas aqui no Sudeste. Então, se prestarmos atenção bem, a região, o domínio amazônico, que não assim, eu falo exatamente, o domínio amazônico ele pega também outros países, tipo a Guiana Francesa em si, ele é bastante rico na biodiversidade do nosso Brasil. Mudando, vamos lá, relembrando, tiver alguma pergunta, vá lá na plataforma, pergunta, estou aqui para tirar suas dúvidas, valeu? Domínios dos mares e morros. Bem, domínios de mares e morros é o próximo tema. O que seria esse domínio de mares e morros? Bem, domínio de mares e morros, professor, tem a ver com mar? Tem, beleza, cara. Morros, tem a ver? Morro, ou seja, elevação. O domínio de mares e morros, ele praticamente, ele está numa floresta latifoliada tropical. Bem, o que seria isso? São as florestas tropicais, por exemplo, podemos dizer que os mares e morros, nós incluímos a floresta a Mata Atlântica, a Floresta Tijuca, que nós temos aqui próximo à nossa região. É uma floresta latifoliada tropical, regiões de planaltos, né? Tipo Pão de Açúcar, assim, são esse tipo de locais que você vai encontrar esse tipo de domínio. Clima tropical litorâneo, solos profundos e boa fertilidade. Solo fértil, bem diferente da região amazônica. Por quê? Aqui não há o alagamento. Por quê? Quando há o alagamento, certamente a terra ela perde um pouquinho do quê? Da sua produção. Temos aqui o clima tropical litorâneo. Esse clima tropical litorâneo, lembra o quê? Na última aula, nós vimos aí no último vídeo, vamos dizer, clima tropical litorâneo. O clima tropical litorâneo é aquele clima que está no tropical e lembra o quê? Litoral. Então, é aquele clima que vai ter bastante calor com chuvas moderadas. Não tão abundantes como a região norte do Brasil. Isso dificulta muito a floresta amazônica. Por quê? Há uma grande quantidade de chuva, como eu falei para vocês, todo santo dia chove na região norte do Brasil. Temos aqui, os solos são profundos, boa fertilidade natural, bioma brasileiro mais devastado, cerca de apenas 5% da Mata Atlântica. Como que é isso, professor? Mata Atlântica é o nosso problemático de mares e morros. Mata Atlântica está ligada diretamente com o Rio de Janeiro. Aí você vê aqui, desde a descoberta do Brasil, lá em 1500, começou um desmatamento, devastação, degradação total da Mata Atlântica. Isso combinou com o quê? Com o fim dessas áreas verdes. Por exemplo, hoje, qual é o grande problema dessas regiões? É o chamado crescimento populacional. A população está crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a tendência é o quê? A diminuição de áreas verdes. Então, o grande problema desse domínio de mares e morros é que ele é bem diferente da questão lá da Amazônia. Então, assim, está numa área bem intensa, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Então, a tendência é que esses locais, como nós devemos lembrar, o quê? Qual é o local de maior habitação populacional no Brasil? É a região Sudeste. A tendência é que cada vez mais as pessoas vêm para cá e, por as pessoas virem para cá, a coisa é o quê? Termos uma
degradação dessa região. E um fato interessante, será que nós temos a mesma biodiversidade, ou seja, os mesmos animais da Mata Atlântica na floresta amazônica? Claro que não, porque é muito diferente, o bioma é diferente, o domínio é diferente. Por exemplo, nós temos, vou citar um exemplo aqui muito fácil, assim, por exemplo, na floresta amazônica nós temos a sucuri que ela tem em torno de alguns relatos de 7 a 5 metros. E existe sucuri na Mata Atlântica? Não. Por quê? A sucuri ela se alimenta de animais grandes. Então, certamente, quando ela chegar aqui se ela chegasse aqui na Mata Atlântica, certamente ela passaria fome. Então, mas temos aqui um parente ligado direto à sucuri, que é a jiboia. A jiboia tem em torno de 3 a 2 metros, mas só que a jiboia se alimenta de animais pequenos, tipo roedores. Então, há uma diferença muito grande nessa tipo de vegetação no bioma. Então, um dos grandes problemas hoje é saber o que vai ser feito com o bioma dessa região. O que vai ser daqui a 10 anos da Mata Atlântica, já que só temos 5% dela, ou até menos, com o crescimento da região sudeste e demais, até o nordeste do Brasil também. Então, fica essa reflexão aí. Vamos ao nosso próximo tema aqui, domínio do cerrado. Cerrado. Bem, o que seria o cerrado? O cerrado nada mais o cerrado localiza na região centro-oeste do Brasil, em parte norte, nordeste e sudeste. O cerrado ele apresenta um clima tropical, com estação seca e outra chuvosa, com elevada temperatura média. Bem, uma característica do cerrado, algumas pessoas que moram em Brasília, alguns conhecidos, eles falam que o tempo seco. Por exemplo, a falta de chuva com a intensidade de calor praticamente torna-se um pouquinho complicado você respirar nesse tipo de região. Então, o cerrado é bastante complicante porque ele vai ter um clima bem diferente das outras regiões. E esse clima, ele corresponde diretamente na vegetação. Os solos são ácidos e poucos férteis. Então, por ser um solo pouco fértil, o tipo de vegetação dele vai ser bem diferente da Mata Atlântica e da região amazônica. Você pode notar que eu coloquei uma foto aqui atrás, praticamente esse tipo de vegetação. Deixa eu ver aqui. O cerrado ele vai ter um tipo de vegetação bastante interessante, peculiar. Então, os solos são ácidos, o relevo é composto por predominante planalto de depressões, ou seja, lá nós encontramos o Planalto da Borborema, entre outros. O bioma encontrado nesse domínio é a chamada savana, ou no Brasil se chama de cerrado. O que significa, gente, voltando àquele assunto que eu falei para vocês, há uma ligação muito forte entre o relevo brasileiro e o relevo africano. Então, por essa ligação, o cerrado nosso é a savana africana. Então, vai ter os mesmos tipos de animais? Não, mas o clima é bem parecido. Mas o que acontece? No nosso cerrado aqui, você não vai encontrar um leão, porque o leão passaria fome. A hidrografia ele é composto de grandes rios, né, que nós temos aí. Então, o bioma encontrado comparado à savana africana, vejamos aqui a área de distribuição original do cerrado. O cerrado ele está localizado na parte de Minas Gerais, né? Lá, grande parte do Tocantins, Goiás. Aliás, essa distribuição do cerrado é influenciada também pela questão da mineração, né? Só lembrar que os bandeirantes, eles, durante as expedições aí, eles chegaram ao Brasil, pela parte interna do Brasil, e começaram a encontrar as primeiras riquezas a nível de minerais foi em Goiás, né? Encontraram diamante em Goiás e logo depois passou para Minas Gerais. Então o cerrado ele tem esse tipo de vegetação, uma vegetação bastante interessante. Hoje nós temos, se você olhar bem aqui, depois a gente vai ver uma constituição do mapa. Aqui ele já pega o que é parte do Piauí e parte da Bahia, ou seja, aqui já é uma área de transição entre outros, tá? Então esse é o cerrado brasileiro. Então anotem aí mais um domínio nosso, que é o cerrado.
Quente? Chove muito? Não. Então tem estação de seca e outra chuvosa. Vejamos, passando para o nosso próximo tópico, que é o quê? Domínio das araucárias. Araucárias, professor. Pô, professor Fábio, nunca ouvi falar em araucárias. O que seriam araucárias? Araucárias é um tipo de vegetação, bem, que ele é oriundo das regiões frias do Brasil, ou seja, ele está no clima subtropical, então pegando a parte da região sul do Brasil. Uma característica da araucária que ela tem como presença são as árvores. As árvores são uma espécie bem peculiar. Por exemplo, para quem tiver dúvida que seja uma araucária, lembra, sabe de quê? Natal. Árvore de Natal. Pinheiro. Então temos aqui numa foto aqui do lado, é, bem essa reação aqui, ó. Tá aqui, ó, o relevo ocorre em áreas planificadas do sul, onde se encontra o solo fértil de terra roxa, grande predominância de araucária. Então, grande parte das araucárias se encontra onde? Na região sul do Brasil. Então, atualmente a vegetação da araucária é chamada de pinheiro do Paraná ou pinheiro brasileiro, pouco resta. Então, houve uma exploração muito grande dessa área aí por conta da exploração. Ou seja, o pinheiro brasileiro, araucária, ele foi praticamente caçado para fazer móveis, era rico em produção de móveis. Então, só lembrar que a araucária é um tipo de vegetação que você não encontra só no Brasil, então encontra outras partes do mundo. Por exemplo, você vai encontrar ela também lá no Canadá, porque é uma típica árvore, podemos dizer nome popularmente falando, um tipo de árvore de clima frio. Então, o domínio da araucária encontra exatamente na região sul do Brasil, ou chamado subtropical, ou seja, abaixo da linha do trópico. Aqui, ó, domínio da araucária encontra-se no sul do país, com o predomínio de planaltos e formação de araucária. Então, gravem isso aí, ó. As araucárias se encontram no sul do país, com predomínio de planaltos e formações de araucária. Então, essa imagenzinha aqui mostra exatamente como é a formação desse tipo de vegetação. Bem diferente, relembrando, da árvore que você encontra na floresta amazônica, bem diferente da árvore que você encontra na Mata Atlântica, bem diferente da árvore que você encontra no Cerrado. Olha, a dimensão é bem maior, ela se encontra hoje, tem araucárias de 10 a 20 metros. Então, temos aí esse tipo de vegetação dentro do próprio Brasil. Seguindo, aqui, ó, nesse mapinha, indica exatamente onde hoje nós temos a chamada mata de araucária, domínio de araucárias. Então, é uma pequena parcela dentro do Brasil, a dimensão brasileira, né, em relação à produção de vegetação. Bem, essa daí façamos aí o domínio de araucárias. Vejamos, o nosso próximo tópico seria domínio da caatinga. Pô, professor, caatinga é meio ruim, né? Pelo nome parece que não soa bem, né? Caatinga, sujeira, alguma coisa parecida. Não, na verdade, caatinga, nós temos a grande parte do Nordeste. Aí que entra uma coisa que eu queria explicar para vocês, é o seguinte: a caatinga, ela se reverte de alguns conceitos. Por exemplo, ela se encontra na região nordeste do Brasil e sudeste do Brasil. O bioma caatinga, o clima é semiárido. O significa o quê? Chove muito na caatinga? Não. Épocas do ano, assim, a chuva é bastante fracionada. No sertão nordestino em si, nós temos aí áreas que chovem exatamente 2 vezes por ano. Isso é complicadíssimo. Então, os relevos predominantes são o planalto e as depressões, ou seja, planaltos são áreas mais altas com grandes depressões. Os rios são intermitentes e tem uma grande característica do domínio da caatinga, são chamados rios temporários. O que são rios temporários? Grande parte da população que mora na região
do Nordeste do Brasil tem essa preocupação porque é a questão da seca. Quando a gente fala em Nordeste, exatamente vem na sua cabeça o quê? Seca. Seca, pô, professor, seca não é uma coisa legal. Mas o problema é a questão da água. Então nós temos no Nordeste chamados rios temporários. Esses rios eles se apresentam logo depois do que das chuvas. Então ele fica ali durante o período da chuva, acabou a chuva, ele vai secando, 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 secando e até sumir. Então ele aparece na próxima chuva, são chamados de rios temporários. Então, solos de pouca profundidade com grandes quantidades de minerais. Então, é engraçado, né? Enquanto na floresta amazônica chove muito, o solo não é muito fértil, mas o solo aqui na região no domínio da Caatinga, o solo é muito rico, rico em questões de minerais. Então, uma das características dos minerais encontrados, tem relatos que encontramos ouro já da região da Caatinga e outros minerais, por exemplo, que já encontramos nessa região. Então, Caatinga exatamente é aquela região do semiárido, clima semiárido, ou seja, semiárido ele responde um pouquinho à questão do Nordeste, né, em si da seca. Vejamos aqui alguns tipos de vegetação que nós encontramos aqui na região Nordeste. Isso aqui é um tipo de cacto que eu falei para vocês. Aqui você pode observar que ele é bastante amplo, mas no chão aqui você vai ter o quê? Outros cactos também. Então é uma vegetação bastante legal que ajuda nessa formulação aí. Temos aqui um outro bem, ó. Isso é típico, ou seja, a vegetação da caatinga ela é bastante seca. Então, eu vou assim, será que uma das características da vegetação da caatinga é ser seca e ser amarelada? Isso significa que ela está seca e amarelada está morta? Não. Significa que ela tem a sua característica de acordo com o calor. E uma coisa interessante, elas têm uma autodefesa. Por isso eu falei, o cactus parece muito com X-Men. O que é uma autodefesa? As plantas dessa região seca, elas têm muito espinho. Por que esses espinhos? Para se defender dos animais e de outras plantas também. Então, você pode observar que se você passar pelo local que tem seca, fazer uma viagem ao Nordeste, vai observar que esse tipo de vegetação vai ter espinho. Então, esse espinho serve o quê? Como defesa dessa vegetação. Então, aqui, ó, nós encontramos na parte do Brasil, só para a gente ter uma orientação do mapa, aqui nós encontramos a Caatinga, nessa região do Brasil, nessa região bem densa do Nordeste do Brasil. Seguindo, alguma dúvida, pessoal, só relembrando, se tiver alguma dúvida, pergunta lá na plataforma do Plural e no Google Class, tá bom? Qualquer dúvida. Vejamos, domínio de pradarias ou pampas. Bem, isso que eu quero falar para vocês, galera. O pessoal que for prestar prova esse ano para alguma área, militar, Enem, pode cair o quê? Domínio das pradarias ou pampas. São a mesma coisa? São. Só muda a conjuntura. Então, esse domínio, pampas, ele se encontra na região subtropical do Brasil, ou seja, é frio, aplicado com suas ondulações, descascando seja pecuária. Uma grande diferença das pradarias é o que? É a questão da vegetação. A vegetação influencia muito na questão das pradarias. Então, você vai que ele apresenta uma vegetação bem típica de mato, grandes mato, campos. Então, assim, não vai ter aquele aparecimento de árvores, grandes árvores, florestas. Bem, então é uma vegetação bem diferente, porque essa vegetação também ajuda mesmo na questão da criação de ovelhas, né? Para quem não sabe, a região sul do Brasil, ela apresenta bem essa característica. Então, é uma vegetação herbácea e gramíneas, ou seja, graminhas. É de um clima subtropical, ou seja, voltamos daquela vegetação, um clima bem frio, juntamente, você lembra de quê? Da colonização em si, dos europeus que viram nessa área. Aliás, aqui, ó, só para a pecuária extensiva, ou seja, o que é pecuária extensiva e intensiva? Lembrando,
é a pecuária extensiva, quando o animal é criado solto, e a intensiva, quando ele é criado lá dentro do estábulozinho, fazendas e gado. Então, assim, esse tipo de vegetação aqui ajuda muito na criação de animais soltos, ou seja, é pasto para eles. Então, domínio das pradarias, localizado na parte meridional do estado do Rio Grande do Sul, bioma dos pampas, clima subtropical, gravem isso, frio, relevo composto por planalto muito planos, ou seja, não seja muito alto. Os rios são perenes, os solos são férteis e moderadamente férteis. Solo fértil significa que é uma vegetação que ajuda na criação de animais e também na plantação, ou seja, na questão da plantação em si. Seguindo, domínio da hospedaria. Vejamos aqui, ó, separei algumas imagens que demonstram um pouquinho como que é o domínio das pradarias. Aqui você vai ter a vegetação bastante espaçadas, né? Não tem aquela aglomeração de árvores em si. A criação de gados, aqui você está vendo, gados, ovelhas. Então, a pradaria, ela ajuda muito nessa questão do sul do Brasil, na questão dos animais. Então, seguindo, bem, aqui ó, nesse mapa eu mostro aonde podemos encontrar as pradarias dentro do Brasil. Nessa parte bem meridional do Brasil aqui, é quase na divisa do Brasil com a Argentina, né? Podemos ver aí essa questão da vegetação em si. Então, seguindo, aqui eu faço um comparativo, fechando assim, nós falamos sobre a questão de vários. Então, olha só a morfoclimático do brasileiro, o domínio morfoclimático brasileiro é muito grande, é muito amplo. Então, essa movimentação morfoclimática aí é bastante interessante, porque hoje começamos a ter um problema muito sério. Com o desmatamento da Amazônia, há um crescimento muito acentuado do cerrado. Então, o que acontece? É tudo uma reação em cadeia. Uma das preocupações dos pesquisadores é o seguinte, que o desmatamento, juntamente com o crescimento populacional e as mudanças climáticas no mundo, vão influenciar na formação de novos biomas dentro do Brasil, ou seja, novos domínios. Por exemplo, há uma tendência da Caatinga hoje, se continuar dessa forma acelerada de desmatamento aí, a Caatinga se tornar um deserto. Aí há a tendência do Cerrado se tornar uma Caatinga. E por aí vai. Então isso é muito perigoso porque nós mudamos radicalmente com a climatologia do Brasil e com a biodiversidade, ou seja, vai mudar com tudo dentro do Brasil. Então, pessoal, fica aí essa dica para você no nosso encontro de hoje. Eu vou deixar para vocês o seguinte, o exercício da página 451, voltando, o exercício da página 450, 451 e 452. O que eu vou pedir a vocês? Esse exercício dessas páginas aí são discursivos. Eu quero que vocês reenviem para mim pela plataforma do Plural, ou lá pelo Google Class, ou, por exemplo, se você quiser enviar algum e-mail, depois vou enviar um e-mail para vocês, mas eu quero que vocês enviem para mim a resposta dessas páginas aí. Então fica como um exercício para vocês, entendeu? Então, nosso próximo encontro, até a próxima aula aí, até a próxima semana, a semana que vem, eu quero esse exercício pronto. Valeu, galera? Assim, um forte abraço para vocês, fiquem em paz, uma boa Páscoa para todos. Moderem no chocolate, tá ok? Separem o chocolate para o professor Fábio, que eu gosto também. E quando voltarmos da quarentena, aí você pode entregar o chocolate para mim. Por favor, não coma não, tá? Como não? Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. Não esqueçam de fazer o exercício e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode perguntar. Estamos aqui para ajudar vocês. Forte abraço, até a próxima.